continuidade à nossa aula de geografia, a prof preparou uma apresentação em PowerPoint para mostrar para vocês as diferenças de costumes da população rural e urbana, da cidade e da roça. Vamos assistir? Começamos com as estradas do interior. Estão vendo a diferença? Nessa gravura é uma estrada de chão. Uma casa, uma estrada, tem mato, tem pastagens. Uma cidade como qualquer outra do interior. E aqui, o asfalto. Está diferente do asfalto da cidade, né? Vamos ver como é o asfalto da cidade. O asfalto da cidade, ó, cheio de carro. Aqui no interior, ao invés de carro, de prédios, nós temos as árvores, as pastagens, as plantações, totalmente diferente da cidade. As estradas da cidade. Olha a diferença. Prédios, pessoas, tudo cheio. Aqui quantas filas de carros, ó. Se vê mata, se vê pastagens? Não, só se vê carro, prédio. Então, bastante diferença da zona rural para a zona urbana, não é? Passando um pouquinho, vem as casas do interior. Aqui, uma casinha lá no fundo. Tudo mato, árvore, casinha de madeira. Nessa outra já é uma casa de alvenaria. Mas tem quintal, tem plantação que a gente vê lá no fundinho. A gente enxerga o céu, não tem fumaça, não tem vizinho perto, não tem aquele aglomerado de pessoas, tem um jardinzinho, certo? Já as casas da cidade, qual a diferença? Estão vendo a diferença das casas do interior? Existe sim, bastante diferença, né? Aqui, por exemplo, são casas de alvenaria, certo? Aqui nas do interior também é de alvenaria, mas aqui nas do interior não tem tantas casas grudadas como é aqui na cidade. Tudo certo, uma do ladinho do outro, tudo juntinho, tudo lado a lado. E aqui, nessa casa de alvenaria, nessa outra gravura, o que temos de diferente? É aberto, como as casas do interior? É livre? Não, né? É muro alto, é grade, tudo até em cima, ó, até nos tetos das casas, tudo fechado. Por quê? Porque a cidade é muito mais população, muito mais gente, então as pessoas têm mais medo de assalto, por isso elas se protegem mais, elas tendem a se fechar. Já no interior, as casas são todas abertas, livres, não tem esse problema. Hoje em dia já está tendo mais problemas, mas não é tanto quanto as casas na cidade, né? As comunidades do interior. Aqui, nessa gravura. Prédios, tem prédios. Aqui tem a igreja. Aqui tem um prédiozinho, mas é pequeno. Se enxerga aqui as estradas. Nessa outra, o que nós temos aqui? Plantações. Rio que se vê lá no fundo. Uma casinha, outra casinha. Enfim, a natureza ainda prevalece aqui, no interior, nas comunidades do interior. Já nos bairros da cidade, aqui, muito prédio. Nesse quase não se vê casas, ou mais são prédios, bastante prédios. As casas tem uma que outra aqui espalhadinha. Aqui é um aglomerado.
muita casa junto, muito prédio, muita laje uma em cima da outra, né? Olha, bastante casas, todas construídas juntas, muitas pessoas moram na mesma casa, então bastante diferença do interior da roça, né? E os meios de transporte? Ó, essa gravura tem cavalo, charrete, caminhonete, as pessoas indo em cima da caminhonete. Hoje na cidade não se faz isso, né? Mas lá ainda é usado. Não que não tenha carro, que não tenha ônibus, que não tenha trator, essas coisas. Também tem, mas ainda é usado a charrete, a caminhonete, carroça. Muitas comunidades do interior ainda têm essas carroças como meio de transporte para transportar as produções deles. E na cidade? Os meios de transporte na cidade: metrô, trem, ônibus, muito carro e bicicleta também. Porque no interior também tem bicicleta, mas como é estrada de chão, é proporção bem menor que na cidade, né? As culinárias do interior. As culinárias são as comidas. Geralmente, o que é típico no interior? É polenta, é galinha em molho, e são cozinhadas geralmente em fogão de lenha, assim, panela de barro, leva mais tempo para ser cozida, não tem... Claro que tem fogão a gás também, né? Mesmo no interior tem isso, mas geralmente, e nos mais antigos, é usado o fogão de lenha. Como no interior tem bastante lenha, eles usam bastante também o fogão de lenha para cozinhar a comida. E as culinárias da cidade. Como é que são as comidas da cidade? Claro que também se come polenta na cidade, também tem. Mas geralmente na cidade são os fast foods, pizzas, os sanduíches, as comidas prontas. E aqui, lá é no fogão de lenha no interior. E aqui é o quê? Aqui já é micro-ondas, forno elétrico. Já fica diferente a comida deles. Os costumes do interior. Lá no interior, cada casa tem a sua horta, tem o seu canteirinho com a salada, com a beterraba, cada um planta as coisas da sua horta para o seu consumo próprio. Muitos até para vender na cidade, mas geralmente é para consumo próprio. Ainda existe o hábito de colocar espantalho para espantar os passarinhos. Às vezes tem umas frutas lá e eles não querem que os passarinhos sentem, que vão lá comer, aí colocam um espantalho lá no meio, que os passarinhos não venham bicar as frutas. E também tem o galinheiro, que geralmente eles criam as próprias galinhas, as vacas, os porcos, produzem a própria carne. Aqui nós vemos uma fogueira, as pessoas ao redor, tem gente tocando violão, tomando chimarrão, conversando, uma roda de conversa, uma reunião de amigos, coisa muito comum no interior, antigamente. Bem antigamente, as pessoas se reuniam à noite. Como trabalhavam ao dia, não tinham tempo de se visitarem, eles iam à noite. Claro que não ficavam noite adentro, porque no outro dia todo mundo levantava cedo. Mas eles se reuniam, conversavam, faziam o tal de filó, que era ir na casa de uma pessoa, aí lá
comiam um bolo, tomavam um chimarrão, conversavam, cantavam, jogavam baralho, todas coisas assim que eram feitas no interior. Já na cidade, não tem esse tipo de coisa. Na cidade, os costumes são outros. A carne, as verduras, tudo vem do supermercado. Os freezer, os congelados. É que não tem espaço para cada um fazer sua horta. Não tem esse costume. Isso são coisas lá do interior. Na cidade é diferente. E as reuniões de amigos? O que mais se vê na cidade? São mais ligados nas tecnologias. Todo mundo. Eles estão juntos, ó. São 3 pessoas. Estão tomando um cafezinho. Mas cada um está usando o seu próprio celular. Não conversam. Às vezes, um quer falar alguma coisa, acaba não falando para não atrapalhar o outro, que está ali ligado no jogo, no celular. E as reuniões? São as baladas, as boates. Mas na cidade também tem as caminhadas, as pessoas que fazem caminhadas. Hoje em dia está bastante em alta. Correr, andar de bicicleta, fazer exercício. As pessoas precisam se cuidar, terem cuidado do físico, né? Então, são esses os costumes da cidade. Tem mais. É isso aí. Acabou essa apresentação. O que vocês acharam? Gostaram? Agora que vocês já conhecem algumas das diferenças, já tem uma noção de como é a vida lá na roça e a vida na cidade, nós vamos dividir a sala em 2 grupos. O grupo número 1 vai fazer uma maquete da cidade, da zona urbana. O prof trouxe aqui um exemplo de como você pode fazer um prédio. Você pode pegar qualquer caixinha, pode ser de remédio, de leite, até de tinta. Aí encapa ela, desenha. Um lado se desenha as sacadas, janelas e ó, tá pronto o prédio, certo? Vocês vão usar qualquer tipo de material que vocês tiverem, que vocês acharem necessário para construir a maquete, certo? Vão demonstrar estradas, rios, casas, os meios de transportes. Para isso, utilize tudo o que vocês acharem necessário. Caixa de leite, pote, tampa de pote, terra, areia, grama, água. Pode até usar gel. Pega o gel e coloca, fica parecendo água. Como se fosse um açude lá no interior, né? Um rio ali. Você pode usar até gel. Vai ficar legal. Certo? Então, vocês podem usar o que quiserem para confeccionar os elementos da paisagem da cidade. Ok? E o grupo número 2 vai fazer a maquete representando a zona rural. Essa maquete também vai representar os rios, o meio de transporte, as casas, animais, tudo que tem na zona rural, vocês podem fazer. E para isso, vocês podem usar, assim ó, a prof trouxe aqui um exemplo, um cercadinho, que pode usar para guardar os animais, umas casinhas, tudo isso usando palito de picolé e cola. É bem fácil.
Mas vocês podem usar o material que quiserem ou que acharem necessário, certo? Desde que representem todos os, também que eu já falei na maquete, deverão ser representados rios, casas, paisagem, meio de transporte, animais, tudo isso. Depois, nós vamos, na próxima aula, a gente vai ver a maquete pronta, ok? Adentramos a partir de agora na nossa aula de matemática. E como nós estamos trabalhando sobre a população, a prof trouxe uma tabela e um gráfico. A tabela vai mostrar os dados da população nacional em milhões. Aliás, a tabela mostra os dados da população nacional em milhões, pessoas feminino e masculino, e a cor que elas se designam. Essa é uma pesquisa do IBGE e não é o governo que diz você é branco, você é preto, você é amarelo. É a pessoa que se diz eu sou de tal cor. Porque o IBGE fez a pesquisa, mas a pessoa que disse. Então, nós temos aqui três colunas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Nas colunas, vai dizer o sexo masculino e feminino. E nas linhas, vai dizer a cor. Cor branca, cor parda, cor preta, cor amarela e outras cores. Outras cores por quê? Porque tem pessoas que não se acham, que se enquadram na branca, nem na parda, nem na preta e nem na amarela. A pessoa se acha que é de outra cor. Então, existem as outras cores. Aqui nessas outras cores também estão os índios, a população indígena. Ok? Então, assim, nessa tabela, está dizendo que 47,1 milhões de mulheres se disse na pesquisa ser da cor branca. E 44,2 milhões de homens também se disseram ser da cor branca. A cor parda, vocês sabem o que é cor parda? É quando não é nem preta e nem branca. Está entre o meio termo. Seria cor parda ou morena. Cor morena. Então, 41,3 milhões de mulheres se disseram ser da cor parda. E 40,5 milhões de homens, pessoas do sexo masculino, homens, também disseram ser da cor parda. Na cor preta, 7,6 milhões de mulheres se declararam pretas. 8,3 milhões de homens também se declararam ser da cor preta. E aqui na cor amarela? Isso. Essas pessoas disseram ser amarelo. E como nós vimos antes, 0,4 milhões de pessoas são de outras cores. As pessoas que não se encaixam na cor branca, na cor parda, na cor preta e no amarelo, são de outras cores. Se decidiram que são outra cor, certo? E o gráfico? Temos aqui um gráfico. Esse gráfico, na linha vertical, ele mostra os milhões de pessoas. Começa 0, 10, 50, 100, 150, 200, 250 milhões de habitantes. E na vertical,
Na vertical são os milhões de habitantes. E na horizontal são as datas. Aqui nós temos de 30 em 30 anos. 1940, 1970, 2000, 2050. Mas nós já estamos em 2050? Não, né? 2050 é só uma projeção da ONU, certo? Aqui também é uma fonte do IBGE, que fez essa pesquisa, e que nos deu essa população residente por situação de domicílio no Brasil. Então, aqui na parte riscada, listadinho, é a população urbana. E no laranja é a população rural. Então, nós vamos ver em milhões de habitantes como estava em 1940. Lá em 1940, tinha, ó, aqui tem 10 milhões, tinha passado um pouco. Então, na zona urbana, eram 12,9 milhões de habitantes na zona urbana, ou seja, na cidade. E na rural? Olha, passou um bom pouquinho do 10, né? Quase na metade aqui. Então, quanto era a população rural? 28,3 milhões de habitantes. Então, em 1940, tinha bem mais gente na zona rural que na zona urbana. Vivia mais gente na roça do que na cidade. O tempo passou, 30 anos depois, em 1970, olha, já tinha subido. A linha aqui que mostra 50 milhões já foi ultrapassada pelos moradores da zona urbana. Então, na cidade, na zona urbana, já são 52,1 milhões de habitantes. Enquanto que na zona rural também cresceu. Não é que não cresceu, cresceu, mas não na mesma proporção. Porque aqui, na zona urbana, tinha menos 30 anos atrás. Agora, ela subiu. Subiu bastante. As pessoas casaram, tiveram filhos, aumentou a população. E mesmo as pessoas da roça já estavam migrando para a cidade. Algumas para estudo, outras em busca de melhores condições de vida. Saíam do campo e indo para a cidade. Então, aumentou mais a população urbana. Mais 30 anos depois, já em 2000, subiu mais ainda a população urbana, né? Cresceu, tá maior, já passou dos 150. Ó, estamos aqui nos 150. Subiu, passou dos 100, ó. Em 2000, eram 138 milhões de habitantes na zona rural. A listadinha é a zona rural. Na listadinha é a zona urbana. A zona rural é a laranja. E na laranja, como é que está a situação em 2000? Em 2000, eram 31,8 milhões de habitantes. Já diminuiu. 30 anos depois, a população da zona rural está 10 milhões a menos. Por quê? Pelo fato de as pessoas saírem do campo para a cidade, estudar, trabalhar, busca de melhores condições de vida. E os que ficaram, os pais, os avós, uma parte faleceu, outra parte também mudou para a cidade. Então, diminuiu a população da zona rural. E a previsão? A projeção da ONU, lá em 2050, se continuar esse crescimento de tantos em tantos anos, quando chegar lá em 2050, nós vamos ter uma população de 237,7 milhões de
de habitantes. É uma projeção. Não vamos dizer real, pode ser mais, pode ser menos, mas eles imaginam que será essa mais ou menos a projeção lá em 2050. E para a zona rural, como é que vai estar? Quase a metade de 2000. 16,3 milhões de habitantes. A projeção é que ele caia mais ainda, diminuindo lá no campo, na zona rural, e encharcando a zona urbana, que são as cidades. É a fonte do IBGE, como eu já falei para vocês. Essa é só uma projeção da ONU, não vamos dizer que seja realmente isso, mas crê que isso vai ser o... Entenderam?